Eu tô enrolando um tempo pra gravar isso, eu já escrevi o roteiro tem muito tempo e eu tô travado olhando pra esse roteiro tem um tempinho já. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Então, oi de novo. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre Cat Ghost, que eu vi no vídeo do Golart. O intuito desse vídeo é mostrar a última fase, porque... E também tem um negócio que bem no momento que eu resolvi gravar esse vídeo, o transformador em frente da minha casa explodiu. Ele falou, o universo falou, não, você não vai gravar. Mas eu esperei um dia e meio desde quando eu vi o vídeo do Golart, que eu vi na madrugada do dia que ele lançou. E vamos gravar esse mania aqui, kaká. Se você está aqui, provavelmente você já viu o vídeo do Golart, ou já pelo menos viu a animação que foi feita. E já que o Golart não mostrou a última fase, o Google não mostrou a última fase, eu resolvi mostrar. Mas antes disso eu queria fazer um breve resumo sobre Cat Ghost, pra quem por acaso não lembra. Cat Ghost é uma animação finalizada e já postada no YouTube. Ela foi postada entre 2017 a 2019, foi até o final de 2019. E nela a gente encontra a Gillian, o ouriço, a Nara, a fantasma, e a Ilo, a gata. E ao desenvolver da trama a gente vai descobrindo várias coisas sobre que não é só uma animação fofinha, mas que envolve bruxaria, múltiplos universos e várias outras coisas. E tem aquela pegada meio de, sei lá, eu me senti muito assistindo no Don't Hug Me, I'm Scared, porque não é só o que tá ali na tela, porque além dos 13 episódios, Cat Ghost também foram lançados 12 mini-jogos que foram lançados ao longo de quando foram lançados os episódios. E no vídeo do Golart não foi mostrado a última fase. Eu pensei, caramba, tem muita gente que não tem acesso ao computador para poder ver como é a última fase e nem tem como saber o que se fala, se conseguir, porque tá em inglês. Então, vendo isso, eu resolvi gravar esse videozinho e vamos ao mene. Vou aqui começar a gravar a tela agora. Vamos abrir o mene aqui. Eu levei um pequeno susto aqui com o som do jogo, porque o meu headset é muito alto. Bem, pelo visto, a última fase é só o maluco que fez o jogo, né? Eu acho. Jogando, ou é o jogador. Eu acho que deve ser o jogador, não sei. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso e trazer mais informações sobre, tá ligado? Vou pausar agora o vídeo, já que a gente descobrir se é algum horário, alguma coisa assim. Porque, sei lá, mano, vai que tem, né? Então, depois daquilo, algumas horas se passaram e eu assisti mais uma vez o vídeo do Golart junto com o Gustavo e o Vinícius. E a gente decidiu, depois de gravar o vídeo, de ler um pouquinho ao wiki e gravar o que a gente acha, tá ligado? E foi isso que aconteceu. A gente acabou descobrindo que quando você fica vendo a tela por cerca de 1 minuto e meio mais ou menos, começa a aparecer alguns sprites desconhecidos ou os conhecidos. Na vez que apareceu pra mim foi a caveira da Nara. E aparece se você clicar nesses sprites, aparece uma imagem uma mensagem codificada que a gente não ia ter paciência de ficar pegando todas as mensagens, porque é um texto bem grande. E a gente resolveu já ir logo na wiki, já tem o texto completinho já. Só que em inglês, então a gente teve também o trabalho de traduzir sem usar o Google Tradutor, que senão fica uma tradução meio meh, tá ligado? E também descobrimos vendo a wiki que se você digitar... Qual é, gato? Vai atrapalhar? A gente descobriu na wiki que se a gente digitar murder durante a tela do jogo, acontece isso aqui, ó. Informar, mas deu uma bugada no microfone. Que susto, eu pensei que ia ser um jumpscare.
E antes de mostrar o texto, que é bem interessante, o texto completo, que é codificado, eu só queria pedir o like de vocês, porque esse vídeo tá dando bastante trabalho para ser feito. Só vendo o vídeo do Golard já foram 3 horas que eu gastei no mínimo, porque eu também assisti o final da live do Selbit. E a gente tem que pesquisar algumas coisas, ter o trabalho de traduzir tudo. A edição não é tão simples assim como algumas pessoas podem pensar. Só queria pedir o like de vocês aí, caso tenha gostado, assinar no canal. A gente também debateu no Discord depois algumas teorias sobre como que o Gideon foi preso, ou quem é a menina da caverna. Se vocês quiserem, a gente pode acabar gravando alguns vídeos debatendo algumas teorias. E é isso. Fique aí com o Gustavo traduzido o texto, que é bastante interessante. Em 1983, o telefone da minha casa tocou. Minha mãe entendeu, mas logo depois passou para mim. Era o meu amigo Josh, que me procurava para eu ir na casa dele. Ele disse que tinha algo incrível para me mostrar, e então eu corri por 3 quarteirões e entrei em seu quarto, e ele me mostrou um videogame plugado em uma televisão. Era um Atari 5200. Ele me cumprimentou e me deu um dos joysticks. E lá estava eu, com 10 anos de idade, e os videogames eram um novo mundo se abrindo para mim. Conforme íamos jogando Pitfall, Space Invaders e Dig Dug, eu ficava mais cativado pelos gráficos simples, cores chamativas e a atmosfera sombria que eu estava sendo apresentado. Nós ficamos jogando até tarde, foi quando a mãe de Josh veio me perguntar se eu iria passar a noite. Como já estava anoitecendo, eu disse que sim, e fui dormir no sofá. Quando eles dormiram, me esgueirei até o quarto de Josh e continuei jogando até as 6 da manhã, quando fui achado pela sua mãe, que me deu uma bronca por eu estar jogando até tão tarde, acordando Josh, que imediatamente se juntou a mim. Acho que não preciso nem dizer que foi o momento que eu me apaixonei pelos videogames. As formas simples, histórias, cores, fui cativado por tudo. Anos depois, pude colocar minhas mãos num Commodore, onde eu descobri que ele não era apenas um console, como o Atari. Ligando ele, aparecia uma tela azul com um texto. Eu sabia que eu tinha que fazer algo com isso, mas eu não fazia ideia do que. Comprei um manual, rezando para ter algum jogo escondido naquele sistema, mas eu nunca achei. O que eu achei foram algumas linhas de códigos que eu poderia desenhar uma linha, fazer a linha mudar de cor, poderia tocar uma nota dos meus alto-falantes. Em um mero espaço de 5 anos, eu fui apenas um jogador ao interesse em criar jogos. Eu sempre amei desenhos e histórias. Logo, eu desenhei 3 personagens no meu caderno da escola. Esses personagens foram ignorados com o tempo, esquecidos dentro de caixas enquanto eu continuava minha vida. Nos 10 anos seguintes, eu concluí a escola, trabalhei em alguns lugares, me apaixonei, tive o coração partido algumas vezes, mas eu continuava criando jogos. Porém, eram simples e pequenos. Consegui um emprego em uma companhia de energia fazendo manutenção no site deles. Eu não gostava, mas era de lá que eu me sustentava. Continuando envolvido com design, desenhando e desenvolvendo jogos, eu queria levar isso para minha vida, mas tinha muito medo de não dar certo. Certa noite, sozinho, fazendo hora extra, eu estava mexendo em alguns códigos. Foi quando eu escutei uma voz. Era a Amber, uma colega de trabalho minha que ficou impressionada com o que eu estava fazendo e sugeriu que eu tentasse publicar um dos meus jogos. Hesitei, mas eventualmente ela me convenceu a tentar mais uma vez. Comecei a garimpar algumas anotações antigas e foi quando eu achei aqueles 3 personagens que fiz tantos anos atrás. Decidi fazer um jogo educativo usando eles. Era algo popular em 1997. Passei algumas noites trabalhando nisso e foi quando eu percebi que estava ficando bastante complexo. Eu precisaria de mais tempo me dedicando àquilo. Eu estava sendo despejado do meu apartamento, foi quando eu tomei coragem, me demiti e fui morar com os meus avós em Virgínia. Comecei a trabalhar no meu jogo em tempo integral e o nome desse jogo era Party Country. Nos 3 anos seguintes, trabalhei 12 horas por dia, de segunda a segunda, em um porão empoeirado. Escrevi códigos, ilustrei, animei. Fiquei obcecado por aqueles personagens, os pensamentos deles, experiências, nossos mundos paralelos. O plano original era ensinar às crianças atividades simples, como escovar os dentes, fazer tarefas, ser um bom amigo, essas coisas. Acabei me empolgando tanto no projeto que mandei fazer centenas de bonequinhos de um dos personagens. De um ponto de vista comercial, foi um erro grotesco. Tentar vender brinquedos de um produto que nem foi publicado ainda. Foi difícil para mim. Perdi muita interação social, acumulei dívidas, não dei atenção à minha, agora, ex-namorada. Minha vida girava em torno daquele jogo e seus personagens.
foi quando finalmente, em 1999, concluí o projeto. Fiz uma demo e mandei para alguns amigos meus. Eles gostaram e os filhos deles amaram os personagens. Comecei a procurar maneiras de publicar o jogo. Primeiramente, tentei fazer cópias em CD, mas ninguém realmente queria eles. A internet era algo novo e impossível de se ganhar dinheiro nela sem um apoio de fora. Procurei muitas empresas para publicá-lo e quase não recebi nenhuma resposta, tirando por 2 que responderam. Uma estava pedindo uma parcela de lucros muito grande, e a outra disse que os personagens não eram atrativos e que a história era muito infantil, provavelmente pela moda dos jogos mais sombrios dos anos 90. Tentei não perder as esperanças e conversei com um amigo de um primo meu, que tinha uma pequena loja de computadores. Foi quando convenci ele a vender algumas cópias do meu jogo lá. Algumas semanas depois, eu retornei lá e vi que apenas 2 cópias tinham sido vendidas. Me senti desapontado, mas ainda me mantinha esperançoso que ia dar certo. Voltei 1 mês depois e descobri que todas as cópias tinham sido transferidas para o setor de penhor sem meu consentimento. Exausto e sem mais nenhuma esperança, me senti com o coração partido. Voltei a trabalhar em um roteiro mais complexo para o jogo, mas não era a minha praia. Minha avó era conhecedora do folclore virginiano e me ajudou com algumas ideias. Também me ofereceu alguns antigos livros de ritual e me ensinou alguns encantamentos de boa sorte. Eu não acreditava em nada daquilo, mas cavalo dado não se olha os dentes. Contei a ela minhas preocupações e ela apenas sorriu. Me deu um velho globo de neve e disse: paciência é a chave. Deixei o presente na minha mesa e continuei o trabalho. Algumas semanas depois percebi que coisas estranhas estavam acontecendo. Meus monitores ligavam sozinhos de noite e interações que eu não lembrava de criar apareciam. Alguns bugs desapareciam sem eu fazer nada. Mas finalizei o jogo e tentei mais uma vez publicá-lo. Meses se passaram e eu não recebi nenhuma resposta. Todas as tentativas de salvar o universo que criei falharam. Alguns momentos eu me perguntava o motivo de eu continuar fazendo tudo aquilo, sendo que ninguém iria saber que aquilo existia. Artistas fazem sua arte por algo além de aprovação? Anos se passaram e eu aceitei que provavelmente não seria nada mais que um simples desenvolvedor em uma empresa qualquer. Fiquei menos criativo e mais complacente com o trabalho que eu iria fazer até o fim da minha vida. Mais anos se passaram e eu recebi uma carta de um garotinho que estava inspirado pelo Party Country. Ele disse que isso tinha inspirado ele a começar a desenvolver jogos também. A carta não era algo que eu esperava naquele momento. Alguém realmente contou a história que eu criei. Eu realmente inspirei alguém a fazer algo. Estou pensando nisso tem um bom tempo e acho que, no fim, vendas são apenas números. Likes, inscrições, favoritos, visualizações, tudo isso são apenas números. Acho que me prendi em quantas pessoas eu iria alcançar ao invés do quão forte a mensagem era. Não alcancei nenhum sucesso monetário com Party Country, mas se eu mudei a vida de 1 ou 2 pessoas, eu acho que valeu a pena. Estou mais velho agora e em paz comigo mesmo e satisfeito com tudo que eu fiz. Costumava me preocupar muito com o legado que eu deixaria quando saísse dessa existência, mas se o Party Country foi lembrado por pelo menos algumas pessoas que experienciaram ele e inspirar outros a criar novas ideias e histórias, então sua existência foi tão real quanto o universo que ele a criou. Let me get close to you.